família Artificial Hearts, estamos aqui de... Espera aí. Boa tarde, família Artificial Hearts. Estamos aqui em Belo Horizonte, diretamente da capital mineira, para um evento muito especial. Eu sou Billy the Yankee e nos siga para mais um episódio do Artificial Hearts. Estamos aqui com o Rafael, ele estava com o Guilherme na última vez e agora eu estou vendo aqui, ele vai me levar para o nosso próximo destino, viu? Continue aí nos seguindo, tem conteúdo muito legal por aí no Artificial Hearts. Esse aqui é o meu motorista. E aí, motorista, dá um alô aí pro pessoal. Oi. Qual é o teu nome, motorista? Nardielo. Nardielo. Você tá há quanto tempo aqui em Belo Horizonte? 23 anos. 23 anos. O que você recomenda pro pessoal que tá visitando Belo Horizonte fazer? Os pontos turísticos de BH, né? Quais são alguns aí? Lagoa da Pampulha, Lagoa. Praça da Liberdade, aonde você vai agora, próximo. Casa dos Quadrinhos, Espaço Fiat. Espaço Fiat, Fiat. sensacional. Nossa. Espaço Fiat. E manda vale a uma pena. mensagem aí pros nossos seguidores, Naldinho. O que eles devem, pra quem tá querendo vir pra BH, o que você diz? Vem pra BH que o pessoal é muito acolhedor. O que a gente não pode esquecer aqui na nossa viagem de BH é o pão de queijo, não é? Então a gente vai comer um pão de tropeiro, né? Um tropeiro, um pão de queijo. Então a gente vai também comer um tutu mineiro. Então fiquem ligados aí que tem mais coisa por aí. Estamos aqui com o Rafael, ele estava com o Guilherme na última vez e agora eu tô vendo aqui, ele vai me levar para o nosso próximo destino, viu? Continue aí nos seguindo, tem conteúdo muito legal por aí no Artificial Hearts. E aí, pessoal, eu sou o Kleber, sou ex-aluno mesmo do Casa dos Quadrinhos. Você tem a Fanhar, da Casa do Allen, do pelo meu professor Guilherme Balbi. O roteiro é do Cristiano Seixas também. Bom, pessoal, você primeiro poster qualquer, você vai Fanhar, papel, ele é de alta qualidade. Pode observar que eu achei mais novo, os detalhes, eu quis dizer que a alta resolução. Isso aqui foi uma capa feita no Japão, é a edição japonesa. Isso aqui são de alguns alunos. São feitos de gravura, de recorte de algumas aulas. Sim. Legal. Aqui a gente tem a estátua do Homem de Ferro. Que legal. Brasileira, Que da hora. nesse logo Terminador. Nossa. Aqui a gente tem alguns quadros feitos pelo Vitor Cafage. Valente da quinta-feira de quadrinhos, além da CDQ Com da última, tem outra CDQ Com também. Legal. E tem algumas salas de aula. Aqui a gente tem alguns quadros. Esse aqui, ó, se eu não me engano, ele é do Robson Rocha, quadrinista Sabará. Ele já trabalhou para si, para Marvel. Temos aqui alguns quadros. Aquele que fez do Valente foi o Cotrim. Aqui, ó, a gente tem um quadro do Roger Buchanan. E a gente tem algumas artes do curso de infantil, dos alunos de infantil, que vai até os 12 anos. Que legal. Bora. Ali a gente tem algumas aulas de perspectiva. Esse aqui foi um das artes também dessa CDQ Com também, que o Rafael fez.
E na conversa de elevador, não sei como é que a gente fala em português, né? Mas o pitch, né? O pitch é uma readaptação sci-fi inspirada, não totalmente. A gente tem várias referências e os nossos artistas vão falar mais sobre isso. Mas Irmãos Karamazov se encontra com o Cowboy Bebop, essa história, né, dos Irmãos Karamazov, mas num ambiente sci-fi futurista. Então o projeto nasceu mais ou menos assim. Não, muito incrível. Assim, eu já ouvi falar bastante do Dostoiévski, ainda não li nenhum livro, mas seria uma ótima recomendação para poder começar, porque assim, eu também acredito que a gente vem com esse vazio assim dentro de nós, que é uma coisa que a gente busca a vida inteira para preencher. Então, acho que é uma ótima recomendação, vocês aí também, se quiserem ler, para poder comparar com o quadrinho, ver como ficou a adaptação. E agora a gente vai apresentar o Nitro, que também está aqui, também trabalhou nesse projeto lindo. E aí, fala um pouquinho de você, qual foi, assim, como você chegou para poder trabalhar com a Ghost Jack e o Belay para poder fazer esse projeto, como que foi esse processo? Primeiro, obrigado aqui pelo convite, né? Obrigado, Billy e tal. E é o seguinte, meu nome é Newton Nitro, eu trabalho com escrita, roteiro, criação, eu sou ilustrador também, já trabalhei com quadrinhos, mas desde os anos 90, né, desde 80, junto com o Cristiano. A gente começou com um fanzine, lá nos anos 80, e depois, na década de 90, o Cristiano montou o estúdio, a gente chamava Estúdio Big Jack, né, agora virou Ghost Jack, e a Casa dos Quadrinhos, né, e eu sempre fiz trabalhos com eles. Eu fiquei um tempo fora, trabalhando com outras coisas, e depois eu voltei há uns 7, 8 anos atrás, mais ou menos, né, e aqui na Casa dos Quadrinhos eu trabalho com a parte de criação, desenvolvimento de projetos e com roteiros, e com escrita, roteirização, concept art, a gente faz de tudo. Mas a minha especialidade mesmo é escrita e roteiro, né? Criação de roteiros e tudo isso, né? Eu sou formado e tenho mestrado em letras, em literatura inglesa, né? E Dostoiévski, os escritores russos são, assim, eu leio pra caramba desde de criança, eu leio muito, né? Eu tenho um blog de literatura, assim, muito antigo na internet também, de resenhas e tudo. Hoje eu trabalho com editoras também, tanto com a análise de originais e tal. Mas aí quando o Billy chegou pra gente, né, e ele trouxe pra gente um roteiro inicial da Artificial Arts, que era um roteiro para cinema. Que a ideia dele inicial era fazer um filme. E como foi esse processo, assim, para poder adaptar Exatamente. esse sistema para um quadrinho? Assim, Foi muito diferente. Foi fantástico. Eu acho que eu já tive outros trabalhos a duas mãos, mas esse foi muito especial. Primeiro ele chegou pra gente fazer uma adaptação do roteiro de cinema para os quadrinhos, né? E aí, ao analisar, ao ver o roteiro do cinema e o que a gente podia fazer em quadrinho, a gente começou uma discussão de como é que a gente ia poder fazer isso. E nessa discussão, novas ideias foram surgindo, tá? E aí a gente foi desenvolvendo um cenário que ele é meio cyberpunk, meio neo-vitoriano. Ótimo, então é como se fosse demais. um steampunk, mas não sem steampunk, um steampunk cyberpunk, futurista. Então tem elementos, né, de Blade Runner, tem elementos do videogame cyberpunk 2070, né? Eu também sou criador de RPGs, de jogos, o pessoal me conhece até muito mais por essa área, né? E então eu trouxe para esse projeto a minha experiência em desenvolvimento de mundos, né? Sim. Como é que funciona, como é que funciona a polícia, como é que funciona as leis, o que a gente faz. E no caso do Dostoiévski, a primeira coisa que eu fiz quando me falaram desse projeto, foi assim, nós vamos trabalhar nisso. A primeira coisa que eu fiz foi reler Os Irmãos Karamazov, que é um livro fantástico. Eu tinha lido há muito tempo, na época da faculdade ainda, né? E aí eu reli, e é muito legal você reler, né? Quando hoje eu tô com 53 anos, né?
A gente começou esse projeto, eu estava com 51. Sim, com certeza. E Os Irmãos Karamazov é um livro que ele vai mudando de acordo com a época da sua vida que você lê. Então eu li, reli e O livro tem esse poder muito tem, incrível, né? E esse, especialmente esse. Porque esse é uma coisa quando você é jovem e lê esse livro. Quando você é mais velho e lê esse livro, você vê com outros olhos, com outras visões. Você percebe o que outros personagens falam com mais força. Né? Que você não tem mais aquela ansiedade. Você já, supostamente, você já sabe quem você é, já sabe o que você gosta, você já tem as suas opiniões mais formadas, você sabe o que funciona e o que não funciona para você. Então ele é um livro muito impactante, né? Então eu reli e o nosso trabalho foi como a gente faz uma obra que seja ao mesmo tempo original, né? Que tenha também desenvolver os seus temas, né? A gente trabalha, por exemplo, o tema da inteligência artificial, o tema da possível substituição dos homens por máquinas, que é uma coisa que não tem não tem no livro, tem. né? Porque do século XIX? Do século XIX, né? Lá tem algumas preocupações em relação à Revolução Industrial e o que isso estava fazendo com a sociedade, a urbanização, essa vida mais artificial da cidade, tem essas preocupações lá. Então a gente deu uma atualizada em umas coisas, a gente tentou transportar alguns dilemas que eles têm lá, né? Naquele momento existia uma grande discussão entre o socialismo estava crescendo, o tradicionalismo estava reagindo a esse desenvolvimento, né? O positivismo estava se espalhando também por todos os lados, a ciência começou a ser vista como uma panaceia para todos os... Então a gente traz isso para um cenário mais neofuturista, que mistura neo-vitoriano e futurista. E foi muito legal. Aí o processo que a gente fazia era assim, o Billy me mandava o roteiro, eu trabalhava ele, mandava para ele lia, botava os comentários dele, e que tal se a gente fizesse isso, vamos mudar isso aqui, vamos trabalhar. Vocês trabalharam português, inglês, só inglês? Em inglês. Quer dizer, os dois. Teve os dois porque no final foi inglês. No final a gente decidiu inglês, né? Por conta... Eu, além disso, também sou professor de inglês, né? Também trabalho com tradução, essas coisas. Então, para mim, foi tranquilo. Eu até gostava mais de trabalhar em inglês e depois a gente preocupar com a tradução. Exatamente. Sim. Principalmente porque o Billy, você tem mais facilidade, você curte mais o inglês, assim. Você tem mais naturalidade com o inglês, né? E assim, a língua que você tem mais conforto, né? A língua que você se expressa melhor. Então, faz muito sentido. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os personagens, né? Do Artificial Hordes. Então, assim, são 3 irmãos que são os personagens principais. Exato, a gente tem o Adam, né? Que é essa figura anti-heróica, é meio que o nerd da família, ele é muito inteligente, é um cara que é idealista, né, quer transformar o mundo com a tecnologia, né, com os robôs. Não quero dar muito spoiler, né, mas ele tem essa característica, é um cara... Ele é ambicioso. Ambicioso, é um pouco... maquiavélico, né? Ele vai atrás daquilo que ele quer. Ele é irmão racional, assim. Exato. Ele é meio que a razão, né, da família. É um cara que não acredita muito, não é muito de religião, né? Ele acredita que a tecnologia resolve tudo. Aí a gente tem o irmão mais velho. O Adam é o do meio, né? Aí o irmão mais velho é Damien. E o Damien é um cara, né, popular, né, aquele cara que hedonista, né, que, bonitão, fortão. Todos os homens querem ser, todas as mulheres querem estar com ele, aquela garanhão, né, Seria o equivalente ao quarterback da escola. Exato, é isso mesmo. Ele é por instinto. Enquanto o Adam é pura razão assim, ele é por instinto. Ele é por instinto, paixão. Paixão. Ele é lutador profissional. Age antes de pensar. Né? Astro, né? Do cyberboxing, né? Então ele é alguém assim bem... Vive a vida de uma maneira bem intensa, né? E apaixonada.
E aí a gente tem o Christopher, que é o irmão mais novo, o caçula, né, que é bem diferente, né, dos três, e é o irmão religioso, né, aquele que ele encontra a vida dele, né, em Deus, em algo maior, né, do que ele no amor, né, nessa vida de serviço. E é meio como a voz da razão, não, é a voz da consciência, né? Ele é o mais empático. Mais empático entre os três. Mas é o que mais sofre também. Exato, Então ele é o mais, vamos dizer assim, por um lado ele é o mais frágil, por outro lado ele é o mais sensato, em termos de inteligência emocional, vamos dizer assim. Tipo uma divisão, assim, eros, filia, assim, do grego, assim. Isso, exatamente. Você tem o Adam como a razão, a ambição, a lógica, ele tem um plano, ele tem um plano para a vida, ele tem um plano para a humanidade. Você tem o Damien que quer o prazer, ele quer curtir agora, ele é o presente, o momento, ele quer viver a vida ao máximo, sugar ao máximo. E o Christopher, ele é o sensível, vamos dizer assim, espiritual, né? Ele busca algo mais, ele busca algo mais verdadeiro, algo mais real, exatamente. Ele vê o que a busca do Adam faz com ele, ele vê o que a busca do Damien faz com ele. Espiritualidade. Exatamente, é por aí. Mas os personagens, eles não são caricaturas. O Adam, ele não está satisfeito com a busca dele, 100%. Ele tem crise de consciência, de culpa. O Damien, ele não tá bem, porque essa busca dele pelo prazer o leva a uma autodestruição, praticamente. E o Christopher também não tá bem, porque ele tenta consertar e ajudar os dois irmãos e ele se vê impotente em relação a isso. Então, o que é muito legal, porque cria essa tipo assim, constante tensão entre os três. E nem é só isso, torna os personagens mais reais, né? Porque os personagens têm só um objetivo e não se desviar um pouco daquilo, meio que deixa eles meio planos, né? É legal quando você tem essa diferenciação. E para piorar a situação... Não, pode terminar. Não, porque tem esses três... Eles são filhos. O pai deles, que é um grande magnata, dono de uma empresa de androides, de fabricação de androides, praticamente um monstro de pura ganância e paixão. Ele é uma mistura tanto do Damien quanto do Adam. Ele tem o egoísmo, a razão e a ambição do Adam, mas ele tem aquele desejo, aquela paixão do Damien. Porque e tem isso, e para completar, né, tem a Adriana, que é uma amiga de infância deles, que depois se transforma num objeto de desejo, disputa dos irmãos. Exatamente. E tem o Sigmund, né? Não pode esquecer. E tem o Sigmund. Que é quase que um meio-irmão ali, né? Embora ele seja um androide, mas ele é criado, né? Pelo Frederick como o pai, isso. É criado pelo pai. Ele é o servo total do pai, do Frederick. É um androide. Ele é criado à imagem e semelhança do que o Frederick gostaria que o ser humano fosse. E que depois entra o Adam nessa história, né? Também começa... uma disputa. Pra ver quem quer ser mais egomaníaco do que o outro. Então, para quem conhece o Dostoiévski, você tem os personagens, são análogos, são como se fosse espelhos distorcidos e alterados dos principais da obra dos irmãos Karamazov, que você tem lá, né? O Ivan, o Dmitri, né? O Alyosha. Né? Com certeza. E aí o Fyodor, né? O Fyodor. Aí o legal foi ter pegado esses arquétipos, né? Esses personagens que são tão famosos assim para quem a gente que estuda literatura e tal, toda hora a gente cita isso, né? O Ivan.
Eu me sinto, eu sou meio Ivan, meio Alyosha às É vezes. meio A gente é meio os três, por isso Exato. que Sim. Eu gostei disso. todo mundo é meio os três, por isso que é uma É. obra tão poderosa. É. E eu acho que e tem outra coisa Que também. é do a Dostoiévski. nossa luta diária, né? O ser um pouco Isso. E tem uma É. coisa do Dostoiévski que é por que a gente estuda Dostoiévski e esses russos, né? O Gogol, Dostoiévski, Tolstói. Por que a gente estuda até hoje? Porque os caras eram muito bons. Então, eles têm um domínio da natureza humana, né? É ter uma Que pra sensibilidade mim- pra captar tudo isso que a gente é. que Exatamente, é para surreal. mim é no mesmo nível do Shakespeare e de um Machado de Assis, assim, são gênios. Então, por exemplo, o Dostoiévski ele é impressionante as personagens femininas do Dostoiévski. Se você comparar as personagens femininas do Dostoiévski com as personagens femininas dos autores da época, É completamente diferente. completamente diferente. Porque as personagens femininas deles têm nuances, têm sonhos, têm frustrações e são vivas, assim. Né? Então a gente tentou trazer isso Pro Artificial Hearts. para o Artificial Hearts, lógico, né? Dentro dos limites dos quadrinhos, da linguagem. Da adaptação. É, e de Isso. trazer pra hoje. Assim, Para hoje e para outra tornar coisa. acessível, né? Sim. Eu acho que o objetivo, além de entreter e de fazer o pessoal pensar, é também compartilhar essa paixão que a gente tem pelo o Dostoiévski. material original. É. Eu só queria dizer que a mensagem, né, que eu gostaria é que você, leitor, leitora, que for ver esse material, eu acho que é a mesma de Dostoiévski, né? Dostoiévski, quando ele escreveu Os Irmãos Karamazov, ele tem, né, uma das frases, né, chaves é que se Deus não existe, tudo é permitido. E eu acho que se você vive a vida como se tudo é permitido, você vai chegar num lugar muito escuro na sua vida. E eu acredito que quando as pessoas deixam, eu falando por mim, né, Billy the Yankee, quando as pessoas deixam de acreditar em Deus, elas não acreditam em nada, elas acreditam em tudo. E eu acho que o livro dos Irmãos Karamazov é um livro tão poderoso porque ele nos mostra, assim como Dostoiévski falou há mais de 100 anos atrás, de que se algo protege a sociedade, inclusive restaura e transforma o pior criminoso, é unicamente a lei de Cristo operando na consciência humana. Então, assim, eu não sei, né, a religião que você vem, mas eu acho que a mensagem é que o jovem hoje ele precisa de liberdade, né? Eu venho dos Estados Unidos, né, terra da liberdade, entre aspas, mas eu acho que nós também precisamos de ordem, né? Precisamos de estrutura para a nossa vida, e eu acho que essa mensagem do livro de Dostoiévski, a gente tentou captar isso nessa readaptação, é algo que ainda é válido para os nossos dias no Brasil, nos Estados Unidos, seja lá que for, no século XXI.